Graça e paz, saudações em Cristo. Muito bom compartilhar com você a palavra de Deus. E eu quero pensar um pouco com você sobre a questão da vida ou da morte. E para falar sobre isso, nós precisamos voltar um pouco lá no Jardim do Éden, quando Deus criou todas as coisas e Deus colocou no jardim Adão e Eva, nossos primeiros pais. E Deus deu para eles uma ordem, e a ordem foi para que eles não comessem do fruto que Deus proibiu. Porque no dia em que eles comessem, ou seja, no dia em que eles desobedecessem à ordem de Deus, eles morreriam. E de fato, eles pecaram contra Deus e o resultado foi a morte. A morte passou a ser uma realidade na existência humana a partir do pecado. Tanto a morte física quanto a morte espiritual, que é a quebra da comunhão com Deus. E assim então, por causa do pecado, o homem agora passou a estar sujeito à ira de Deus. A ira de Deus que resulta na condenação, porque Deus aplica a sua justiça. Por causa do pecado, o ser humano então passou a ser merecedor do castigo e da condenação. Então, agora, por causa do pecado, ele está debaixo da ira de Deus. Portanto, Deus, na sua infinita misericórdia e por causa do amor com que ele ama o pecador, ele nos deu o caminho da salvação, o caminho da vida. Aqueles que estavam mortos agora podem encontrar o caminho da vida. E isso está registrado aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36, que diz assim: por isso, quem crê no Filho, uma referência a Cristo Jesus, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que o apóstolo João está dizendo é que aquele que crê em Cristo Jesus como sendo o Salvador, aquele que deu a sua vida, derramou seu sangue para perdão dos pecados, então todos os que creem nele, este tem a vida eterna, apesar de merecer a morte. Contudo, aquele que se mantém rebelde, que não recebe, que não aceita, que não crê, que rejeita a Cristo e a salvação que há em Cristo, diz o apóstolo João, que este não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Portanto, a ira de Deus está sobre todos os pecadores. E aquele que rejeita Cristo, então, a ira de Deus permanece sobre ele. Mas aquele que crê em Cristo, a ira de Deus é retirada de sobre o pecador, de maneira que agora ele então pode ter a vida eterna. Que você pense sobre isso e que você creia em Cristo e assim você tenha também a certeza da sua vida eterna e que Deus seja em Cristo a sua salvação. Deus o abençoe. Um grande abraço.